Luz, câmera, som, ação. Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre trilhas sonoras e também sobre o Cine Concerto. Foi um grande evento realizado no Centro de Convenções no dia 27 de maio, com a Spala da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Jamile Padoim. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse 9 de junho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 9 de junho na história do cinema, nascia Cole Porter. Embora mais conhecido como compositor da música popular americana, o trabalho de Porter teve forte influência no cinema, especialmente nas adaptações de seus musicais para a tela, entre os quais destacamos Dá-me um Beijo, de 1953, dirigido por George Sidney, e Alta Sociedade, de 56, dirigido por Charles Walters, e que conta no elenco com Bing Crosby, Grace Kelly e Frank Sinatra, e que inclui, inclusive, uma das principais canções de Cole Porter, True Love. Porter faleceu com 73 anos. Também nascia Curzio Malaparte, escritor e cineasta italiano. Dirigiu o seu único filme, Il Cristo Proibito, de 51, um drama de cunho neorrealista. Malaparte é uma figura singular por unir arte, política e cinema, refletindo as angústias da Itália do pós-guerra. Ele faleceu com 59 anos. Nessa data, falecia Charles Dickens, em 1870. Ele foi o romancista mais popular da era vitoriana. Suas obras incluem Oliver Twist, David Copperfield e Um Conto de Natal, que fazem sucesso ainda hoje. Dessas obras, algumas inspiraram grandes cineastas, que acabaram levando da literatura para a tela, em especial David Lean, que adaptou Grandes Esperanças, em 46, e também Oliver Twist, em 48. Ambas adaptações super elogiadas pela elegância visual e também pela atmosfera que compõem. Falecia também Adam West. Ele foi um ator e dublador norte-americano. Após várias participações em séries de TV, ele alcançou fama mundial ao interpretar o icônico Batman na série exibida entre 66 e 68 e que também virou um filme. Também atuou em obras cinematográficas como Robinson Crusoe em Marte, em 1964, e dublou várias versões fictícias de si mesmo em animações, como Os Padrinhos Mágicos, Os Simpsons e Uma Família da Pesada. O importante cineasta senegalês Ousmane Sembene também falecia nessa data em 2007. Frequentemente, ele é citado como o pai do cinema africano. Por meio de seus filmes e livros, abordou temas sociais, políticos e históricos do continente africano, com destaque para o impacto do colonialismo e a luta de classes. Em 9 de junho de 2008, falecia com 78 anos o produtor norte-americano Charles H. Joffe. Joffe ficou conhecido por seu trabalho ao lado de Woody Allen, incluindo Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, filme que lhe rendeu o Oscar na categoria principal. Fazem aniversário hoje Jorge Furtado,
Cineasta, roteirista e produtor, um dos nomes centrais do cinema brasileiro contemporâneo, é cofundador da Casa de Cinema de Porto Alegre. Destacamos entre os seus filmes o clássico Ilha das Flores, de 1989, que é um premiado curta-metragem, que tem um tom crítico e sarcástico. Também O Homem que Copiava, de 2003, longa que mistura romance e crime com originalidade. E Saneamento Básico, filme, obra que retornou em cartaz, inclusive está passando em alguns cinemas da capital, e que é uma sátira sobre a burocracia e a forma como o dinheiro público é destinado e usado no Brasil. Também faz aniversário Michael J. Fox, ator canadense, completa 64 anos. Ele é famoso por seu carisma e energia cômica em séries de TV, mas principalmente lembrado pelo papel como Marty McFly na trilogia De Volta para o Futuro. Tornou-se um importante ativista após ser diagnosticado com Parkinson aos 29 anos. Ator, músico e produtor norte-americano Johnny Depp também faz aniversário hoje. Ele completa 62 anos. Conhecido por sua versatilidade e pelas colaborações constantes nos filmes de Tim Burton. Dentre seus filmes, destacamos Edward Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate, filme de 2005, e também Alice no País das Maravilhas, de 2010, essas colaborações com Tim Burton. Mas claro que também lembramos do icônico Capitão Jack Sparrow na pentalogia Piratas do Caribe. Ele foi indicado 3 vezes ao Oscar de melhor ator, mas nunca levou a estatueta. Aniversário também de Natalie Portman, faz 44 anos. A atriz israelense é reconhecida por seu talento e escolhas ecléticas nos papéis. Destacamos alguns filmes. Cisne Negro, de 2010, obra que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Closer, Perto de Mais, de 2004. Jack, de 2016. V de Vingança, de 2005. E, claro, ela também deu vida a Padmé Amidala na trilogia Star Wars, a parte prequel, né? Do primeiro ao terceiro filme. Há 50 anos, nas telonas de Santa Maria, nós tínhamos alguns filmes interessantes em cartaz. No Cine Glória, o drama O Direito de Amar, com Omar Sharif. Um advogado apaixonado, uma mulher misteriosa e o ciúme que transborda amor em tormento. Um filme dirigido por Sidney Lumet. Já no Cine Independência, o clima era de aventura e muita diversão. Alta Tensão nas Caraíbas era exibido em dupla com Piratas dos Mares Sem Donos. E, na sequência, para quem quiser comprar um ingresso a mais e assistir toda a programação do Cine Independência, era passado A Máfia Nunca Perdoa, com Anthony Quinn e Anthony Franciosa. Porém, esse filme tinha classificação 18 anos. E no Cine Imperial, A Tenda Vermelha, de Mikhail Kalatozov, uma superprodução soviética sobre uma expedição ártica, trágica e heróica com Sean Connery, Peter Finch e Cláudia Cardinale. Na sequência, era exibido o terror Satanás Além do Inferno. Vamos agora ver qual vai ser a trilha sonora e a nossa programação de músicas no dia de hoje. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje a gente traz alguns temas de músicas importantes que foram marcos de obras cinematográficas e vamos começar homenageando Michael J. Fox, um dos aniversariantes do dia de hoje, e para entrar também no clima do bate-papo que a gente vai ter na sequência, a música tema de De Volta para o Futuro, Back to the Future 10, canção de Alan Silvestre, John Debney e também Orquestra Nacional Real Escocesa. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Desde os primórdios do cinema mudo, quando um pianista ao vivo tocava sessões de filmes, a música tem sido uma parceira inseparável das imagens.
Uma trilha sonora não serve apenas para preencher o silêncio, mas para ampliar emoções, criar climas de tensão, marcar passagens do tempo e até dar personalidade a alguns personagens. Grandes filmes são lembrados por seus temas musicais que se tornaram inesquecíveis. Pense aí você na trilha de Star Wars, ou da de Indiana Jones, ou mesmo o Poderoso Chefão, ou ainda a famosa sequência forte de Psicose. A música pode dizer o que as palavras não conseguem expressar e muitas vezes se torna tão icônica quanto o próprio filme. Hoje vamos explorar um pouco desse universo sonoro que embala, assusta, emociona e nos encanta. E para conversar conosco estará a espala da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Jamile Padoim, que também é graduada em música, bacharelado em violino pela Universidade Federal de Santa Maria e que foi a maestrina do Cine Concerto, um evento que, se você perdeu ao vivo, né, ainda dá para conferir lá no YouTube da UFSM, @UFSMOficial, e você pode assistir o concerto na íntegra. Tudo bem, Jamile? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Obrigada por nos receber aqui. Nós que agradecemos a disponibilidade, né? Poder ter vindo aqui conosco nesse matinê, bater um papo sobre trilha sonora, sobre como foi a experiência do Cine Concerto. Vamos começar por aí. Né? O Cine Concerto aconteceu alusivo às comemorações do Centro de Convenções, né? E foi um evento com uma repercussão bastante grande e teve muita procura, né? Tanto que eu mesmo não consegui ingresso, né, para assistir ao vivo, né? Eu tive que me contentar com a transmissão do YouTube, que foi muito boa, por sinal. E a programação foi muito legal, assim, vocês colocaram lá no Instagram da orquestra, né? Que eu também recomendo que vocês sigam, né? Que é @orquestra.sm. Isso, né? E, né, pô, ali só de ver os filmes selecionados já passava as músicas na cabeça, né? Jamile, como é que foi toda essa parte que, né, eu sei que você já conversou aqui com a Rejane, no programa dela, né, mas recupera para nós assim, como foi a gênese desse projeto, né? Como começou? Esse concerto, ele desde o ano passado, ele já era pensado em acontecer, né? Só não tínhamos a data e tudo. Então, quando saiu a agenda da orquestra desse ano, o maestro Tita foi muito generoso da parte dele, né? Me convidar para reger, porque é um tema que não há quem não queira reger, né? Um tema de trilhas de filmes. Nossa, fiquei muito feliz, assim. Aí começou a se pensar no repertório, e para isso tivemos muitos critérios, assim, a serem, né, seguidos, porque não foi uma escolha fácil, tendo em vista que o cinema tem, né, imagina, toda uma história de anos e anos, décadas. Mas o processo começou na escolha das músicas e foi um processo bem difícil, assim, sinceramente. E esse processo, claro, né, a gente conversou um pouquinho antes, né? Geralmente o cinéfilo mesmo, né? Ele vai ver essa lista e vai pensar, pá, mas não faltou aquela outra música, faltou aquela outra, né? E como é que se deu a construção dessa playlist aí, dessa seleção que vocês fizeram, que é uma seleção ótima, assim, eu acho, de músicas, de filmes inesquecíveis, assim, né? Então, eu acho que para quem pensava muito em acionar a memória a partir de uma apresentação musical, isso ficou muito claro, né? Porque acho que aqui, né, são filmes icônicos, né? Claro que a maioria são filmes norte-americanos, né? Mas, sim, afinal de contas, né, é o que, né, a gente é formado nesse tipo de cinema, né? Então tem muito disso, né? Mas ainda assim, as trilhas são de extrema qualidade, né? Como é que foi a seleção e por que, por exemplo, selecionou algumas mais músicas do John Williams e menos de outros compositores, né? Esse concerto foi um start desse projeto, assim, né? A ideia é fazer com trilhas sonoras de filmes mais atuais, né? No futuro, cinema brasileiro. Então, né, teve muito os critérios, então, foram, querendo ou não, um gosto pessoal, né?
também o que nós tínhamos certeza assim, que o público ia conhecer, né? E também, o que é muito importante, tem 2 coisas muito importantes, que nós aqui somos uma orquestra universitária, né, com acadêmicos dos cursos de música da UFSM e também egressos dos cursos de música. Então, é uma orquestra quase que semiprofissional, mas a gente sempre tem que ter um cuidado do que vai escolher para que a orquestra consiga executar bem, sabe? Então, é uma escolha técnica, também musical. E também tem algo que eu acredito que as pessoas não tenham muita ideia, que é, às vezes nós não temos acesso às partituras. Por mais que queiramos fazer algumas músicas, a gente... a compra é caríssima, o aluguel também caríssimo, às vezes não tem no Brasil, às vezes a gente não tem acesso, não consegue, então... a lista era muito maior do que tinha ali, mas não tinha como fazer, porque a gente não tinha o material para fazer, né? E como tem essa questão técnica, né? Não é só tirar da cabeça, ainda mais sendo numa orquestra, né? Também essa é a função daquele que está regendo, né? Um pouco, né, manter esse andamento, né? De todos os integrantes, né, da equipe, né? Sim, porque ali, né? Justamente por ser uma orquestra universitária, tem pessoas do primeiro semestre do curso ao último semestre, pessoas que não entraram ainda, né? Não ingressaram na UFSM. Então, a gente tem que medir um pouco o que vai dar certo, né? O que vai realmente funcionar no nosso grupo ali. E dessa seleção aqui que vocês apresentaram, quais são os momentos que tu como a regente, mais pensou, essa aqui deu um prazer especial? Todas têm o seu lugar especial, mas essa aqui em específico eu acho que é a que mais eu senti mais prazer assim no momento de tocar lá. É uma escolha difícil, tá? Porque eu acho que tem 3 ali. Posso citar 3? Pode citar 3. Tá. Star Wars, eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim. Tem um apego pelo Darth Vader, tem aqui uma tatuagem. do Darth Vader. Então, tem uma questão do meu gosto, né, pelos filmes. Tem a trilha do ET, que também tem um apego emocional também, assim, porque desde criança, assim, tinha um álbum de figurinhas do ET. E Psicose, que aí é pelo filme mesmo, assim, por tudo que eu pesquisei sobre o filme. Quando eu olhei, eu lembro da sensação que eu tive ao ouvir a trilha e todo o enredo do filme, assim. Esse, para mim, é muito especial por esse impacto que eu tive. Quando vocês executaram lá a trilha do Psicose, que é do Bernard Herrmann, né? Isso. Achei, assim, sensacional a forma como foi feito, porque é aquele som rasgado mesmo, né? Aquilo ali, te remete pro filme, e tem muita gente que conhece a cena e não conhece o filme, inclusive. Sim. Então, isso acontece também com outras músicas aqui, né? Eu penso, essa música eu já ouvi, mas nunca vi o filme, né? Então, tem essas peculiaridades, né? Mas eu gostei também muito da participação da Tiane Tâmara, né? Quando ela fez uma parte no Gladiador, né? Isso. E depois do Titanic, né? Achei muito bonito esse momento. Eu acho que também deu uma quebra ali na hora da apresentação em si, né? Que eu acho que é importante, né? Porque é a parte da voz, né? Que é colocada também na execução, né? Então, acho que ficou muito bonito, assim, a forma como vocês construíram todo o setlist aqui, né? E, claro, a forma como foi executado. Outro fator que eu também acho que é muito importante colocar, né? Tu citou o Tita, né? No final lá, ele vestido de Jack Sparrow também foi bem engraçado. Sim. Né? E os próprios integrantes da orquestra também. Um usava uma máscara lá de um Stormtrooper, aí tinha o pessoal com com roupas do Harry Potter, né? Indiana Jones. Star Wars, tinha uma Piratas do Caribe, também o chapéu. Espalhados, o pessoal se engajou muito, assim, em tudo que aconteceu, o pessoal foi super engajado, os músicos foram muito engajados, estudaram muito, porque é um repertório muito difícil, né?
Então, nós tentamos não pegar o mais difícil do difícil, mas não tinha como ir para o fácil ao mesmo tempo, sabe? Então, se engajaram buscando, né, as fantasias, assim, foi muito legal. E, Jamile, quando a gente fala dos compositores hoje, né? Porque, claro, a gente pode remeter lá aos compositores de outras épocas da música, né? Os fundadores, né, da música, assim, de uma forma geral. Como é que tu vê a questão de hoje os compositores trabalharem para o cinema, né, popularizando, de certa forma, alguns tipos de trabalho que eles fazem, né, em detrimento de uma música mais, vou colocar clássica, assim, no sentido, né, de ser mais, de ter menos acesso, assim, né? Claro que existem compositores que fazem, se dedicam mais a isso, a óperas, né, enfim, mas como tu vê hoje essa oportunidade, né, que o cinema oferece para jovens compositores, né? No caso aqui, Santa Maria mesmo, né? Ou no Brasil. Claro, nós temos o Alexandre Desplat, né? Em outros locais né? Na Europa, né? E outros grandes compositores. O próprio Hans Zimmer, né? Que vocês executam, né? Uma Sim. música dele, né? Então, assim, ó, como é que tu vê esse papel que o cinema exerce relacionando esse tipo de música, uma música, né, incidental, né, e também que pode ser voltada para as grandes orquestras? É muito legal porque virou mais uma vertente da composição, né? Antes eram, né, como tu falou, as músicas eram eram pegas assim de composições que já existiam, né? Enfim, de música de concerto, música de orquestra. E aí foi se formando um mercado, digamos assim, justamente específico, uma encomenda, digamos, para os filmes, né? Especificamente, é tudo pensado em conjunto, assim, né? E aqui em Santa Maria também tem colegas que se formaram no curso de composição e trabalham com trilhas sonoras, né? Para séries, filmes, propagandas, tudo. Então, assim, é uma coisa que cresceu muito, muito nesses últimos tempos, principalmente. Já tinha, né? Como tu falou, tem Hans Zimmer, Bernard Herrmann, enfim, John Williams, né? John também, Williams, enfim. Mas é um mercado de outros compositores muito orientais também, têm feito muitas trilhas muito legais. Uma ascensão enorme assim, de compositores e compositoras de trilhas. E é um mercado que possibilita também justamente os jovens estudantes, né, que vão se formar, né, a explorar também esse campo aí, né, produzindo as suas próprias peças, né, e claro, às vezes demora um pouco até encaixar o mercado, né? Mas quando encaixa, né, eu tenho certeza que quando se tem um diretor e algum parceiro, né, nesse lugar de produção cinematográfica, né, isso facilita também, né, a própria ideia de criação, né? E, Jamile, assim, quando eu vi a setlist, né, que vocês fizeram, me chamou a atenção também que vocês começam com 2001, Odisseia no Espaço, e eu sempre lembro que essa música era tocada aí por algumas rádios em Santa Maria quando iam anunciar o listão. É verdade, E aí é uma música que aqui em Santa Maria, inclusive, ficou, né, não só ligada à ideia do filme do Stanley Kubrick, né, porque ele também é um diretor que pegava muito de canções de compositores. Né? Esse aqui é do Strauss, né, eu acho, né? Do Richard Strauss. Richard Strauss, né? Então ele pegava esses grandes compositores e constituía a sua trilha sonora a partir dessas imagens. O próprio Laranja Mecânica, ele fala várias vezes do Beethoven, né? Sim. Então o Kubrick tinha um pouco esse lado, né? Bastante ligado à música, né? E tem cineastas que também produziram, né? O próprio Chaplin, né? Foi um cineasta que também fazia as trilhas sonoras dos filmes. O John Carpenter, mais recente, de filmes de terror, também faz suas trilhas, né? Então é um espaço que pode estar ligado tanto a essa matéria de construção dos filmes, mas sempre ligado também que a trilha sonora é um desses elementos fundamentais para a escrita de um filme, né? Como é que tu vê essa questão aí de cineastas, por exemplo, que também fazem a composição das músicas, né? Isso eu acho incrível quem consegue, né, ter essa variedade de atividades e fazer muito bem, né? Porque
Seria no mundo ideal, né? É claro que é bom ter variedades de profissionais que façam as coisas juntos, assim, mas a pessoa vai saber exatamente o que ela quer para aquele momento, né? Então, é muito incrível o fato da pessoa conseguir pensar na cena, pensar no enredo, pensar na música e executar aquilo, conseguir talvez colocar num papel para que alguém execute ou ela mesma possa executar. E só um parêntese sobre o que tu comentou, né? Sobre, por exemplo, 2001 ali, que pensei agora que como as pessoas veem a mesma trilha de maneiras diferentes, né? Porque a ideia dessa peça era realmente remeter ao filme 2001 e nós recebemos um comentário no Instagram dizendo que legal, vocês tocaram uma música que estava no filme da Barbie. Olha aí. É verdade, estava lá mesmo, e era, sabe? Então, foi muito show. Sensacional, né? A forma como tu Sensacional. pode ressignificar uma canção, né, dentro do Sim. filme. Ainda que a Barbie faça uma paródia lá de uma sequência do... Exato. Ainda assim tá interligado, né? Jamile, vamos ouvir mais uma musiquinha aqui, porque essa aqui é musiquinha no sentido do seu tamanho, né? Ela é bem curtinha, né? Mas é a canção He is a Pirate, que está na trilha sonora de Piratas do Caribe, composta por Klaus Bedelt, em colaboração com Hans Zimmer. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí então, He is a Pirate, trilha sonora de Piratas do Caribe, né? Inesquecível essa trilha, eu acho que desses filmes de ação, dos Sete Mares, é aquela que fica na cabeça mesmo, assim, né? Foi uma composição incrível, assim. E que vocês também executaram, né, no Cine Concerto, né, o grande fechamento, né, foi com Piratas do Caribe, né, e né, o professor André de Barros, departamento de análises clínicas lá do CCS, comentou comigo, né, que a apresentação foi fantástica, assim, que ele foi a melhor que ele já viu, assim, ao vivo, né. E, né, junto com isso, me mandou uma série de filmes assim que ele sugere para vocês e tal, né? Botou aqui o Forrest Gump, o Predador. Ele é fã do Predador, né? Do Robocop, do Rocky Lutador, do Tubarão, né? Claro, Três Homens em Conflito, Poderoso Chefão, Rambo, enfim, né? Mas acho que, né, tu já meio que respondeu, né, essa pergunta lá no início. Que às vezes não é assim. Primeiro que tu tem que fechar um setlist, porque tem um tempo de duração, né? Isso. E segundo que às vezes a própria partitura não é acessível, né? Bom, mas certamente vocês pretendem fazer novos concertos ligados a cinema, não? Ah, sem dúvida. Deu super certo, né? O Cine Concerto. Então, a ideia é fazer outras edições com outras obras. E claro que nós vamos acolher bem, né, os pedidos e vai ter uma seleção vinda dali também. Ó, tá vendo, professor André? Tá aí, ó, viu? Tá prometido aqui na rádio já que vai ter outra aí, quem sabe, um rock lutador, né? Teve alguma que vocês estavam pensando em colocar no setlist e tiraram assim de última hora? Teve alguma canção de famosa assim? Teve. Pior sim. Pode nos falar qual? Sim, a do Poderoso Chefão. Né? Uhum. Justamente em função das partituras, porque nós conseguimos a parte do regente, mas não tinha a parte para os músicos. Então, ali nós conseguimos 50% do material, mas aí o restante não deu, aí a gente teve que cortar. É Nino Rota, né? E o próprio pai, eu acho, né? O Carmine Coppola, né? Eu acho que também é um dos compositores, né? Pelo que eu lembro, assim, o Francis Ford Coppola é aquele cineasta que leva a família para fazer filmes, né? É verdade. A filha tá ali já, né? No Poderoso Chefão. Na parte 3, na né? parte 3. Isso, né? E, bom, tem uma galera, né? O próprio Nicolas Cage, que é Também, primo, né? Também é da família. Bom, Jamile, como é que as trilhas sonoras, assim, elas funcionam nesse sentido da percepção emocional de uma cena, assim, né? Claro que o compositor ele assiste ao filme, ele conversa com o diretor e tal, mas eu sempre acho que é um trabalho bastante complexo, assim, né? Tu imaginar que
esse tipo de música, por exemplo, serve para um filme de ficção científica, mas talvez possa servir para uma comédia também, né? Sim. Como é que funciona essa questão, né, dessa criação, dessa percepção emocional que uma música pode ter? Pois é, isso é muito subjetivo, né? Tanto é que dá margem para várias interpretações, assim, da música. A música é uma coisa muito incrível, né, nesse ponto, porque a gente pode reconhecer ela de várias maneiras, né? E tanto é que surgiu 2001 versus Barbie ali. Então, mas a questão das trilhas, elas conversam muito com as imagens, assim, tanto é que às vezes tu não consegue mais imaginar como seria a tal passagem do filme sem aquela trilha, né? E daí eu volto para a cena do chuveiro lá, do Psicose, né? Que não ia ter, né, essa trilha, assim, não era para ter ali no meio, e aí o Bernard Herrmann escreveu para inserir ali e ficou aquele impacto, né, na cena, assim, até onde eu sei. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, claro. Né? Até assim, a própria música do John Williams, né? Uma das primeiras parcerias que ele fez com o Steven Spielberg, né? O Tubarão, né? Eu já assisti aquele filme várias vezes, inclusive sem trilha sonora. Ou seja, o filme Tubarão sem trilha sonora não passa emoção alguma, né? Sim. Então, o perigo iminente que se aponta na figura daquele ser dos mares é o John Williams que imprime. Tanto que tem o documentário, né, a música de John Williams, que saiu recentemente, ano passado, eu acho, né, que é um grande documentário, assim, porque ele ensina, assim, né, como é que se deu né, a preparação, né, para fazer aquela trilha específica do Tubarão, né? Então, eu acho que, sem dúvida, assim, tem músicas que, né, inclusive tu vai entrar no mar hoje, né, tem sempre as brincadeiras com a musiquinha do Tubarão e tal, né? Então, ela sai do filme e se tornou, né, senso comum, assim, de pensar, né, algo de perigo, de urgente que pode estar acontecendo, né? Então, acho que esse é um ponto, né, que a música ela proporciona, né? Justamente a questão da memória, né? Como é que muitas vezes nós assistimos aos filmes, nós gravamos o ator X é aquele personagem. E essa música é desse filme, né? E aí eu conheço a música, mas eu não vi o filme todo. E às vezes eu nem lembro da história do filme, né? Então, música e memória, assim, elas colaboram, né, para pensar determinada sequência, determinados filmes, né? Como é que tu percebe isso também, né? Porque assim, a gente perguntei antes a questão dos gêneros, né? Uma música feita para ficção científica, né? Por exemplo. Mas qual é o som que se tem no espaço se o som não se propaga no espaço, né? Como é que funciona isso, né? Sim. Então, a questão da memória, assim, como é que tu observa esse ponto, né? Assim, que inclusive eu acho que foi um dos elementos que vocês pensaram justamente para fazer o setlist, né? A memória que isso vai despertar naquelas pessoas, né? Como é que vocês entendem, assim, a importância de uma trilha sonora eficaz na construção da memória? Não sei se a pergunta ficou bem feita, né? Mas Sim. dentro desse bate-papo que a gente está fazendo, acho que a gente pode, né, citar algum exemplo, por exemplo, que vocês não colocaram no setlist de músicas, né? Mas que nos remetem, assim, a pontos de lembrança, né? De recordação. Por exemplo, o próprio Poderoso Chefão, ele traz isso, né? E aí eu vou tentar também responder tua pergunta de certa maneira, que, né, realmente a ideia do setlist, assim, foi tentar trazer memórias, fazer com que as pessoas lembrassem não só da trilha, mas do que estava acontecendo na vida dela naquela época em que elas assistiram os filmes, principalmente os que eram contemporâneos ao lançamento dos filmes, sabe? Porque ali tem de 1960 a 2003, no primeiro Piratas do Caribe, eu acho. Em 1960 veio Psicose, não lembro 2001 se foi 64, não lembro. 2001 é 67 ou 68, né? Não lembro. O primeiro é o Psicose, né? Então, o que estava acontecendo ali, né? Para aquelas pessoas que viram o filme quando ele foi lançado, assim. Então, a gente
pode ativar a memória, né, das pessoas de várias formas, assim. É repensar o que estava acontecendo lá naquela época, historicamente também, né, e o que a pessoa sentiu quando assistiu o filme, ouviu aquela trilha, ou mesmo que não tenha assistido, o que aquilo traz para ela, né? São trilhas sonoras das nossas vidas, às vezes, né? Então, tem... Né, por exemplo, quando se vai ao cinema acompanhado, né, tu pode ter justamente uma música que vai marcar esse encontro, né, e os filmes podem provocar, né, essa sensação também que, claro, né, fica um pouco dessa ideia, né, nostálgica, né, mas também uma ligação emocional, né, a partir das músicas, né. E eu acredito que, assim, que um ponto que eu gosto de pensar quando a gente fala de canções, mas principalmente de trilhas incidentais, é como que elas podem manipular o sentimento de identificação com o espectador. Tu citou já o Psicose, né, que eu acho que isso é levado a uma potência bastante superior, assim, porque... Enfim, a música está lá, né, na primeira parte do filme, né, enfim, que talvez seja um dos maiores plot twists do cinema, porque se muda tudo ali a partir daquela sequência, né? E a música está ali presente. E como é que vocês, enquanto musicistas, né, enquanto formados em música, assim, vocês consomem os filmes... assim, não como profissionais, mas como espectadores, né? Qual foi a primeira trilha sonora, por exemplo, que tu ouviu na tua vida que tu carrega contigo ainda hoje, né? Sim. A primeira que eu ouvi é uma música de concerto que veio do filme Fantasia da Disney. E eu vi quando eu era pequena, assim, eu ganhei um toca-CD e um monte de... uma pilha, assim, de disco, de CDs de música clássica, e do meu pai disse, ouve aí. E daí eu fiquei naquela era Uma Noite no Monte Calvo, e tava no filme Fantasia, e eu fui reconhecer depois, nossa, a trilha era dali. E aí eu nunca esqueci, assim. Foi a primeira música que eu toquei quando entrei na orquestra também. Aí parece que, sabe? Então, mas é muito difícil para quem é músico ouvir, assistir um filme, ouvir a trilha e não ficar, sabe, pensando naquilo. O ouvido puxa, o ouvido, né? assim, Então, é um outro significado, assim, que dá. Né? Imagino, porque... Né, tu falou do Fantasia, agora eu me lembrei que esse filme do Walt Disney, quando foi lançado, ele sofreu muitas críticas, principalmente por parte dos mais puristas em relação ao uso de música clássica, né? Porque para quem não viu Fantasia, é um filme que tem lá o Mickey, mas tem outros personagens, e ele é feito em cima das bases de uma série de canções clássicas. Foi. Acho que do Beethoven, do Mozart, né? de outros compositores. E o filme ele teve assim, foi bastante criticado lá. Foi de 40 a 41 esse filme, né? Que é o contexto de Segunda Guerra também, tem uma série de questões, né? Mas lembro que foi um filme que foi bombardeado justamente, né, por, né, digamos, desvirtuar o lugar visto por esses críticos, que seria o local, né, superior assim, da música clássica desses grandes compositores, né? Porque, no final de contas, vamos combinar, né? É uma bobagem, né? Está popularizando algo que todos devem ter acesso, né? Todos deveriam exercer e trabalhar isso, né? Eu acho que o papel da orquestra aqui também é um pouco isso, né? É estabelecer essa relação mais não digo de popularizar no sentido de desqualificar as músicas, mas de oferecer esse serviço também para a comunidade, né? Sim, a ideia precisa acontecer, de aproximar as pessoas, né, desse tipo de repertório, porque não é... Isso as orquestras têm feito, mas os projetos sociais têm aproximado os instrumentos das pessoas que têm ainda essa ideia de que a música clássica, a música de concerto é uma elite superior, assim. Infelizmente foi, mas realmente é algo que tem deixado de ser, assim. Espero que continue esse processo, né? De aproximação, né? De aproximação. Eu também torço muito que isso aconteça cada vez mais,
mesmo entendendo que muitas pessoas não têm paciência hoje para ver um filme de 1h30. A geração TikTok aí parece que meio que quer filmes de 1 minuto e olha lá, né? Sim. Então... O consumo mudou muito, né? O tipo de consumo. Então, Jamile, a gente está indo para a reta final do nosso bate-papo, né? Assim, obrigado, né, pela presença. E quais são as próximas ações da orquestra? O nosso próximo concerto é uma ópera, Il Signor Bruschino, do compositor italiano Gioacchino Rossini. É uma ópera cômica, vai ser bem legal. O maestro vai ser o maestro Cláudio Ribeiro, de Porto Alegre, foi maestro da OSPA por um grande período. Os solistas são da Oficina de Ópera de Porto Alegre, vai ter cenário, vai ser bem completo, assim, vai ser bem legal. Dia 26 de junho, às 20 horas, aqui no Centro de Convenções. O pessoal fica ligado, então, aí. Inclusive esse que você fala, né? Para ver se não dorme no ponto e perde a oportunidade aí de aquisição de ingressos, né? Tem que seguir lá o @orquestra-SM, né? No Instagram. Isso, Instagram, Facebook, TikTok também tá lá, tem. Tem alguma coisa lá, YouTube, estamos nas redes. Obrigado, Jamile. Muito obrigada. Obrigada por me receber e, por consequência, receber a Orquestra Sinfônica de Santa Maria no teu programa. Obrigada. Quando a orquestra estiver falando de cinema, a gente vai chamar vocês, né? Porque aqui o nosso programa é cinema, né? Então, a trilha sonora faz parte disso também. E sem a trilha, tem filmes que não tem muito sentido, né? Mas vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. As principais estreias de filmes nas salas de cinema comercial da cidade, tanto no Cinépolis quanto no Arcoplex, temos o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Um jovem viking chamado Soluço desafia as tradições de sua aldeia ao fazer amizade com um temido dragão, que acaba recebendo o nome de Banguela, que é um fúria da noite. E é um filme, a animação já é sensacional, né? E o live action promete aí, né, manter a essência da animação, exemplo do que o Lilo e Stitch tentou fazer aí, né, e que segue em cartaz também aqui nas salas de cinema. Então, nós temos 2 live actions, um da DreamWorks, que é o Como Treinar Seu Dragão, e também o Lilo e Stitch da Disney, ambos em sessões aqui na cidade. Outro filme que está em estreia é Bailarina, né? Que é o spin-off da saga John Wick. A Felice é uma órfã com o sonho de se tornar uma grande bailarina em Paris. Fugindo de um orfanato, ela assume outra identidade para estudar na famosa escola de dança da Opéra de Paris. O filme tem a Ana de Armas no papel central. E para quem gosta aí de John Wick, né, tem a participação do Keanu Reeves também, fazendo uma ponta nesse filme aqui, dirigido por Len Wiseman. Também segue em cartaz Premonição 6, Laços de Sangue, que dá sequência aí a essa franquia, né, 14 anos depois do lançamento da parte 5. O dito acerto final, né? Missão Impossível, acerto final, que também tem uma ótima trilha sonora, né? Uma icônica, né? E que está em cartaz ainda na sala de cinema aqui, né? Tá aí mais uma loucura do Tom Cruise. E também está em cartaz um filme que foi lançado mundialmente ano passado, Memórias de um Caracol, que é uma animação australiana, mas é uma obra tão sensível, tão forte, assim, que eu acho que para quem assim quer ver algo mais adulto do ponto de vista da animação, vale a pena conferir aí Memórias de um Caracol. Amanhã, dia 10, às 19 horas, no auditório da SESMA, temos sequência aí da celebração dos 130 anos do cinema, feito pelos Cineclubes Lanterninho Aurélio e também pelo Cineclube Otelo, né? E eles vão exibir nada mais, nada menos que Deus e o Diabo na Terra do Sol, dirigido pelo grande Glauber Rocha, clássico do cinema novo brasileiro, que se passa no sertão nordestino e acompanha a jornada de Manuel, um vaqueiro que, após matar o patrão, parte com a esposa Rosa em busca da salvação espiritual e também em busca de justiça.
É quase um faroeste aos moldes do cinema nordestino brasileiro. É um filmaço, aí fica a recomendação. Lembrando sempre, né, que a sessão é amanhã, dia 10, né, e começa às 19 horas. É uma entrada gratuita lá no auditório da SESMA. O Agente Secreto, filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado pelo Wagner Moura, vai estrear nos cinemas do Brasil dia 6 de novembro. Então, se você aí já tem uma agenda, já coloca aí na sua, 6 de novembro, todo mundo ou todos os lugares levam as salas de cinema para ver esse que promete ser um dos grandes filmes brasileiros do ano, né? Quem deu o anúncio foi a distribuidora do filme aqui no Brasil, a Vitrine Filmes. Claro que antes dessa estreia oficial, o longa vai ter sessões especiais em setembro e outubro, né? E o filme, lembrando, né, ele foi um dos grandes vencedores do Festival de Cannes em maio. O Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator e o Kleber Mendonça Filho foi premiado como melhor diretor. Antes do Kleber Mendonça, só o Glauber Rocha tinha ganhado esse prêmio aí para o Brasil. Além disso, o filme também ganhou o prêmio FIPRESH, né, da crítica, atribuído aí pelos críticos de cinema. O filme, só para lembrar, ele remete ao fim da década de 70, durante a ditadura civil-militar brasileira, e acompanha aí a trajetória do personagem vivido por Wagner Moura, né, que volta ao Recife para reencontrar um integrante da sua família. E aí ele tem que correr grandes riscos, porque há algo a mais nesse thriller feito pelo Kleber Mendonça Filho. Algumas notícias aí de situações problemáticas com a Blake Lively. O juiz responsável pelo processo judicial entre a Blake Lively e Justin Baldoni rejeitou a acusação de dano emocional feito pela atriz. A decisão foi tomada após Blake optar por retirar essa alegação, já que a defesa de Baldoni exigiu a apresentação de documentos médicos que comprovassem os supostos danos que a atriz diz ter sofrido. Com a retirada, Blake pode tentar um acordo com o cineasta ou pedir ao juiz que a decisão não a impeça de representar a acusação no futuro. No momento, ela está impedida de retornar essa parte da ação. O conflito judicial começou em 2024, após o lançamento do filme É Assim Que Acaba. O filme ficou bastante semanas em cartaz em Santa Maria, inclusive, né? Quando a atriz acusou o Baldoni de assédio sexual durante as gravações. Então, segundo a defesa de Blake, ela continuará buscando indenização por meio de outras acusações nesse processo, incluindo assédio sexual e retaliação. Ao todo, há 6 processos ativos relacionados à produção do longa que ainda não foram julgados. E o nosso Momento Fofoca encerra com uma replicagem de uma notícia que a gente trouxe aqui semana passada, quando o senhor Clint Eastwood, que completou 95 anos na semana passada, né, denunciou como totalmente falsa uma entrevista que foi publicada pelo jornal austríaco Kurier. Em declaração ao portal Deadline, ele afirmou que não concedeu entrevista a essa publicação nem a qualquer outro jornalista nas últimas semanas. A suposta entrevista, divulgada pelo Courrier na sexta-feira, dia 30 de maio, trazia as críticas atribuídas a Eastwood sobre a indústria cinematográfica atual, mencionando a falta de criatividade e a predominância dos remakes e franquias. O jornal citava frases como: "Minha filosofia é: faça algo novo ou fique em casa." Após a denúncia de Eastwood, o Courrier informou que tomou conhecimento da acusação e está analisando o caso, destacando que o processo pode demorar por conta também da distância e também do fuso horário em relação aos Estados Unidos. Senhor Clint Eastwood, 95 anos aí, né, no meio do olho do furacão aí, né? Com essa notícia, chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos com a Jamile Padoim sobre trilhas sonoras e sobre a importância delas no mundo do cinema. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, no Spotify e no Instagram, @Cinemac.
Também siga lá as rádios da UFSM, @rádios UFSM. Nossa próxima sessão será na próxima segunda. Encerramos o matinê de hoje com a música The Untouchables 10, de Ennio Morricone, que ele compôs para o grande filme Os Intocáveis, de Brian De Palma. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.